PSDB e do atual presidente Chile. Primeiro responde Paulo, depois eu respondo. Serei breve para até ouvir o nosso presidente Álvaro Dias. Sua pergunta é muito interessante porque, de fato, costuma haver uma associação entre o conceito de cheque ou vouchers em relação à Escola de Chicago, que capitaneou o direito das pessoas que são elegíveis para um determinado programa terem acesso direto aos recursos e não apenas indireto, ter acesso direto através de um cheque, né, ou através de uma bolsa, como é a Bolsa Cidadão, como é a Bolsa Família. Os termos voucher, cheque ou bolsa são os mesmos. Então, nesse sentido, nós diríamos que o PT adotou o neoliberalismo. E, aliás, adotou mesmo, porque o Lula, que sempre se disse pai dos pobres, ele, na realidade, foi mãe dos banqueiros durante todo o seu período de governo. E foi uma mãe generosa, porque o Brasil nunca pagou tanto juros quanto durante o período que fomos governados por esse partido, onde nós passamos de uma dívida pública de um pouco mais de R$1 trilhão para os atuais 5 e tralalá trilhões de reais. Este foi um acúmulo sobre acúmulo do excesso de juros, tantas vezes por mim denunciado, e os que tiverem interesse depois posso mostrar inclusive os cálculos que demonstram onde praticamente metade da dívida pública atual é formada por uma bolha, por um excesso de juros. Se hoje estamos falando, a grosso modo, em cerca de 5 trilhões de reais, podem calcular que metade disso, ou seja, 2,5 trilhões de reais, é apenas não o juro acumulado, o excesso de juro praticado pela mãe dos banqueiros. E agora, nesse sentido, a nossa proposta, quero dizer, e sem querer confundir a cabeça do eleitor, ela tem um vínculo, sim, tem um compromisso, que é com a família brasileira, que é um compromisso do meu partido, do PSC, e com a proteção da vida, para que os brasileiros participem da riqueza do Brasil. Porque hoje temos um Brasil rico com o povo pobre, com o povo desvalido, com o povo abandonado. E, neste sentido, esta é a proposta mais socializante que eu conheço. E quero dizer que a Universidade de Chicago teve o pensamento social mais avançado durante todo o século XX. Muito pouca gente sabe disso, porque na etapa final do século XX, o pensamento liberal do professor Friedman, com quem estudei, e que tinha também uma preocupação social muito grande, daí a ideia dos cheques, etc. e tal, são maneiras rápidas, fáceis e diretas da população receber. Inclusive, outro candidato aí está adotando a ideia do imposto de renda negativo, é uma outra ideia socializante do professor Friedman, de forma que não confundir, não existe nenhum programa mais à esquerda do que o programa 19+. Ele é um programa, ao mesmo tempo, de liberalização da economia e, sim, de proteção da sociedade contra os abusos do Estado. Em relação ao endividamento do país, que eu gostaria de destacar também para aduzir as palavras do Paulo Ladesco, é que nós nos endividamos, ao contrário de outras nações que se endividaram, sem investir produtivamente. Nós nos endividamos fazendo a satisfação do sistema financeiro, nacional e internacional, pagando altas taxas de juros na rolagem dessa dívida e tapando os buracos abertos pela incompetência de gestão, porque até 2007 aproximadamente o governo tapava esses buracos com aumento da carga tributária. Em 2007 a carga tributária bateu no teto, o governo começou a tapar os buracos aumentando a dívida, emitindo títulos públicos para tapar os buracos abertos pela incompetência e pela corrupção, do déficit público monumental que foi se avolumando e levando o país para essa tragédia que nos encontramos hoje, exigindo exatamente a aplicação desse limitador emergencial de despesas logo no início do governo, porque essa política do teto de gastos se experimentou
E nós constatamos nesta experiência que ela é insuficiente, inviável e terá que ser substituída exatamente da forma como estamos propondo. Em relação à indagação, o que quero dizer com a afirmação de que o presidente Temer é o principal cabo eleitoral de Lula, por isso ele cresceu nas pesquisas, estando preso e condenado e respondendo a outros inquéritos que certamente acrescentarão anos de prisão. Apesar disso, ele cresceu nas pesquisas e fica a impressão que há uma indiferença da vítima diante do seu algoz. E que a pesquisa revela que há muita cumplicidade com o crime no país. Muita conivência diante da desonestidade e da corrupção. Mas certamente o crescimento do político preso se dá em razão do desastre que é a administração Temer. E os petistas transferem ao Temer a responsabilidade pelo desastre. E, na verdade, são parceiros desse desastre. São os construtores da tragédia. Lula, Dilma e Temer são irmãos siameses na tragédia política que nós estamos vivendo. São os responsáveis pelo caos administrativo, pela consolidação de um sistema de corrupção sistêmica, pela destruição das contas públicas do país e o comprometimento do desenvolvimento econômico, com o aumento de desemprego que hoje assusta, a violência que cresce, os maus tratos na área da saúde pública, a infelicidade de milhões de brasileiros, 52 milhões abaixo da linha da pobreza, transferem para o Temer e, na verdade, devem compartilhar. São responsáveis, são todos responsáveis. Esses governantes deveriam pedir perdão ao povo brasileiro. Eles são responsáveis pelo desastre, pela tragédia. Candidato, aqui, Bernardo Caran, da Folha de São Paulo. Só ainda sobre intenção de votos, o Datafolha traz o senhor ainda com 3, 4% na pesquisa. A gente já teve um certo caminho percorrido, já tivemos debate em rede nacional. O senhor tem uma meta de crescimento em pesquisa? Tem um prazo para se viabilizar, já que o senhor ainda está muito atrás de boa parte dos candidatos? Há um empate técnico, isso é que nos considera. Acho que tem que avaliar bem as pesquisas, analisar as pesquisas. Se você considerar intenção de voto e rejeição, eu estou à frente de outros que você coloca à minha frente, né? E que nós estamos empatados tecnicamente. A margem de erro do Datafolha é 3%. Se eu tenho 4, o outro tem 5 e o outro tem 6, nós três estamos empatados tecnicamente. Porque com 4 eu posso ter 7. Não é? Então eu posso estar à frente, inclusive. Os equívocos, as pesquisas, elas apresentam os seus equívocos, principalmente nesse momento ainda de indefinição. Aliás, quem parte de uma amostragem maior tem sempre mais chance de sair à frente. Enquanto um estado, por exemplo, como São Paulo, tem 33 milhões de eleitores, o meu estado, o Paraná, tem 8 milhões. Se eu tivesse o percentual que tenho no Paraná, no estado de São Paulo, eu não estaria em terceiro ou quarto lugar. Eu tenho a impressão que eu estaria lá em cima. Essas questões é que devem ser analisadas. E a rejeição? Quem tem a rejeição menor é que tem maior potencial de crescimento. Mas é preciso que se ofereça oportunidade para que esse crescimento ocorra. Eu não posso crescer na clandestinidade. Se a mídia não oferece esse espaço que vocês estão me oferecendo hoje, certamente eu não terei nenhuma chance. Mas se a mídia agir democraticamente e oferecer espaço igual aos candidatos com potencial de crescimento, certamente nós avançaremos. Nós tivemos uma pesquisa recente em que se utilizou para definir apoiamentos e essa pesquisa foi ignorada, porque ela indicava que o candidato de maior potencial de crescimento ao centro era exatamente o do número 19 e que agregou valor com
a vinda do Paulo Rabelo de Castro. Então, essa questão de pesquisa, obviamente, se a pesquisa é critério para um órgão de imprensa abrir espaço para uns e relegar um plano secundário outros, aí é claro que começa a se fazer uma certa diferença. Então, esses critérios precisam ser cuidadosamente analisados pela mídia nacional. Porque se eu tenho 4, o outro tem 5 e o outro tem 6 na pesquisa Datafolha, nós não deveríamos ter um tratamento diferente na mídia, porque nós estamos tecnicamente empatados e, se considerarmos os índices de rejeição, eu estou à frente deles. Eu estou à frente deles. Essa que é a realidade. Candidato, Wilson da revista, Wilson Lima da revista Isto É. Deixa eu aproveitar e pegar a carona do colega. O senhor falou muito mídia. Mas a gente não pode esquecer da capitalidade junto aos estados, municípios. O senhor tem um feudo ainda no Paraná, mas o problema é como que o senhor vai conseguir avançar por outras regiões, Nordeste, Norte, enfim. Tirando a questão da mídia, politicamente, como é que o senhor vai conseguir buscar essa capilaridade para conseguir ser conhecido numa campanha de 30 dias praticamente? Eu não seria candidato se fizesse a leitura da prevalência da velha política. A velha política é das estruturas, em que o eleitor é obediente aos seus intermediários. Ele obedece passivamente os seus intermediários. Os intermediários entre ele e o candidato. A leitura que eu faço hoje é diferente, que as estruturas perdem para o conceito, para a imagem, para a postura, para o itinerário percorrido, para o passado, para a experiência adquirida. A resposta à pesquisa, tanto Datafolha quanto o Ibope, pesquisas anteriores, é de que o eleitor elenca como prioridade para a definição do voto a experiência administrativa e o passado limpo. Então, são dois requisitos básicos. Então, eu imagino que as estruturas perderam força, até porque elas estão desmoralizadas, os partidos estão desmoralizados, há uma anarquia partidária no país, as dissidências hoje se sobrepõem à fidelidade partidária nos estados, os interesses regionais prevalecem. Há partidos que foram considerados pela Operação Lava Jato por organizações criminosas. Então o eleitor está distante das siglas partidárias e dessas estruturas. Ele, eu imagino, fará a sua opção com inteligência. E é essa a leitura que nós estamos fazendo. Nós imaginamos que muito mais do que as estruturas instaladas prevalecerá o conceito, a imagem. Por isso que é importante a mídia, por isso que eu repito muito a mídia. A comunicação, o espaço de comunicação tem que ser democrático. Nós temos que realmente ter oportunidades para estabelecer parâmetros de comparação, para que a população possa estabelecer parâmetros de comparação. Não basta o debate, porque o debate é muito limitado. No debate, você tem que fazer propostas em 30 segundos, 40 segundos, e isso é impossível, né? Então, nós temos que ter outros espaços de comunicação mais generosos, né, para que possamos chegar a todos os brasileiros. Deixa eu insistir nesse ponto, porque a gente está falando uma questão muito macro, perdão. Vamos falar a questão micro, por exemplo. Como é que o senhor vai conseguir chegar? Vou dar um exemplo concreto e prático, que é uma coisa que a gente vê muito. Como é que o senhor vai conseguir chegar, conversar com o eleitor do interior do Amapá, do interior do Amazonas, que é um eleitor que não tem acesso à Folha de São Paulo, aos colegas do SBT, é um cidadão que mal assiste televisão, que muitas vezes se informa pelo blog, que tem uma relação direta com o prefeito, que tem uma relação direta com o governador que está nesse estabelecimento político. Como é que você vai conseguir chegar nesse eleitor? É um processo em que, evidentemente, pelo encurtamento da campanha eleitoral, tem que ser mais veloz, mas nós temos hoje instrumentos mais velozes. Hoje de manhã eu dei uma entrevista na Bahia para 30 emissoras. Dei outra entrevista em Pernambuco, alcançando vários estados, Alagoas, Sergipe, todo o interior, né, com uma rede de emissoras. Nós temos que trabalhar com esses instrumentos. As redes sociais ajudam. Evidentemente, nós não vamos alcançar 208 milhões de brasileiros, mas no primeiro turno não há necessidade desse alcance.
Se nós tivermos aí uma projeção que possibilite superar 15, 16% na pesquisa, já há viabilidade de segundo turno. E aí o segundo turno é uma disputa igual, espaço igual, debate com espaço maior. Então aí no segundo turno já é uma outra campanha, né? Por isso a nossa esperança de que os brasileiros abram o olho. Né? É preciso que o brasileiro abra o olho, especialmente agora nessa largada da campanha. Falaram muito em índice, né? 3, 4, mas começamos a campanha essa semana. Né? A campanha verdadeiramente começou nesta semana. Então, vamos dar tempo ao eleitor. Ok? Acabou. Uma única pergunta. Aliás, duas únicas perguntas, mais uma vez em relação às intenções de voto. Tá. As pesquisas estão colocando muito o Lula, mas ainda há uma definição se ele pode se candidatar ou não. Só acredita que esses eleitores que votariam no Lula, os votos deles serão concentrados para um outro candidato, ou poderão se distribuir e chegar até o seguinte? Não, olha, primeiro, Lula não será candidato, eu não tenho nenhuma dúvida disso, seria rasgar a legislação vigente do país, especialmente a lei de ficha limpa, que é uma lei de origem popular. Seria uma afronta ao Estado de Direito, seria um escárnio, um assinte, nós teríamos uma imagem internacional desastrada, né? Alguém na prisão disputando uma eleição. Isso é impossível, então isso não ocorrerá. E os votos não são ideológicos, não haverá a migração supostamente para a esquerda, como alguns imaginam. Esse será um eleitor disponível, que terá que ser conquistado pelas propostas, pela mensagem que haverá esse ou aquele candidato de fazer chegar até ele. Claro que nós temos esperança de obter parcela desses votos. Né? Aliás, a indefinição, está hoje, se não me engano, na primeira página do Globo, não é? Há uma indefinição enorme no eleitor mais pobre, né? De baixa renda, 50% de indecisos. Aliás, há poucos dias também se publicou que entre as mulheres há 80% de indecisos. O prefeito de Volta Redonda fez uma pesquisa na cidade, 80% dos eleitores estão indecisos. Então não há como você exigir do eleitor nesse momento uma definição. É por essa razão que nós estamos fazendo um apelo à compreensão de que não dá para começar a selecionar candidatos. Essa seletividade, ela compromete o processo eleitoral. Nós temos que oferecer espaço a todos os candidatos. Ontem, por exemplo, eu assinei um documento da minha parte autorizando a participação em debates de outro candidato, que é meu concorrente, que é o candidato Amoedo. Eu acho que não é só falar, tem que fazer. Por isso eu assinei um documento e da minha parte eu gostaria de vê-lo participando também dos debates. Eu acho que nós temos que democratizar. Se a nossa legislação é imperfeita e nós estamos propondo alterações nela, devemos começar já na campanha eleitoral, democratizando os espaços de comunicação para que todos possam ter oportunidade. Bom, obrigado, gente. Vamos aí.